Olá, é bom ter você de volta. E hoje vamos para o segundo vídeo dessa série que trata do pensionamento pago em parcela única e a utilização da fórmula do valor presente. E hoje nós vamos passar ao exame de alguns exemplos concretos. Enquanto no vídeo anterior nós tratamos das fórmulas matemáticas que eventualmente se admitem, hoje vamos ver as suas consequências concretas para eventuais processos. Então, nós vamos adotar primeiramente três situações hipotéticas, considerando um pensionamento que duraria 120 meses, ou seja, 10 anos, 240 meses, que seriam 20 anos, e 360 meses, que seriam 30 anos. Aqui basta identificar que se fixa o valor, o termo final. Para 65 anos de idade, basta que tenha ocorrido algum acidente, alguma doença ou alguma redução da capacidade do trabalhador aos 35 anos para que se identifique o cabimento dessa situação, ou seja, não é tão excepcional. Para fins de comparação, então, vamos usar um pensionamento que tivesse como parcela mensal R$ 1.000 nos três casos. Nesse caso, então, a simples multiplicação do número de meses pelo valor da parcela daria esses correspondentes quantias, ou seja, por 10 anos a R$ 1.000 seria 120 mil, 20 anos a R$ 1.000 daria 240 mil e 360 meses daria 360 mil. Essa seria a mera multiplicação. A consequência que se tem da aplicação do parágrafo único do artigo 950, entretanto, é a consideração de que haja necessidade de algum tipo de redução, ou seja, não se admitiria, na verdade, que esse pagamento do valor integral correspondesse ao valor equitativo no caso do pagamento desse pensionamento, que deveria durar todo esse período em uma única parcela. Então, se identificarmos a utilização do valor presente simples, da fórmula de valor presente simples, para satisfazer esses 120 mil reais, no final de 10 anos, a quantia equivalente a aproximadamente 66 mil reais seria suficiente, ou melhor dizendo, o valor de cerca de 66 mil reais hoje a uma taxa de 0,5% equivaleria a 120 mil reais ao final desse período de pensionamento. Da mesma sorte, um valor aproximado de R$ 72.500 a essa taxa de 0,5%. Ao final de 20 anos, equivaleria a 240 mil reais. E da mesma forma, um valor aproximado de R$ 60 mil reais equivaleria ao final de 30 anos, aplicando-se essa taxa de 0,5%, a 360 mil reais. Ou seja, no caso da aplicação pura e simples da fórmula do valor presente simples, se teria que o valor mais próximo, matematicamente mais próximo, do valor total da pensionamento seriam esses. Para 10 anos a R$ 1.000, 66 mil reais, para 20 anos a R$ 1.000, 72.500 reais, e 30 anos a R$ 1.000 seria cerca de 60 mil reais. O que se deve ver é que, então, que utilizando essa fórmula, o redutor que poderia se aplicar nesses valores decorrentes da mera multiplicação seriam esses: para os 10 anos 45%, ou seja, 45% de 120 mil reais, poderia ser o redutor aplicado, ou seja, esse valor de 66 mil reais é aproximadamente 55% de 120. No caso desse pensionamento que pela mera multiplicação daria 240 mil, poderia se aplicar um redutor equivalente a 70%. E no caso de 30 anos, o redutor chegaria a 83%. No caso, a importância disso é porque algumas vezes o redutor utilizado nos casos práticos não observa qualquer tipo de regra matemática mais objetiva, apenas uma estimativa por parte do julgador. Uma primeira distorção que nós vemos, então, é a adoção de alguns casos em que se identifica meramente um capital que seria suficiente para se extrair a parcela utilizando uma determinada taxa. A taxa que mais comumente é usada atualmente é essa de 0,5%, que equivaleria ao rendimento mensal da poupança. Então, nesse caso, a distorção que nós vemos nessa utilização desse critério de apenas utilizar ou se encontrar um capital que, aplicando uma determinada taxa, geraria um capital equivalente ao pensão mensal, é de que não há qualquer tipo de repercussão em relação à duração do pensionamento
em relação ao total do capital pago de uma só vez como pensionamento em parcela única. Ou seja, se atingir a parcela de R$ 1.000, é suficiente o capital de R$ 200.000, seja para o período de 120 meses, 240 meses ou 360 meses. E a outra distorção que nós encontramos é que ainda que se admitisse essa quantia de R$ 200.000 para a satisfação desse pensionamento, deve-se verificar que mesmo utilizando a fórmula de valor presente para esses R$ 200.000, ao fim desses correspondentes períodos de pensionamento, ou seja, 120 meses, o valor necessário para fazer frente a R$ 200.000 seria pouco menos de R$ 110.000. Para equivaler a R$ 200.000 ao final de 240 meses, o valor correspondente no presente seria R$ 60.000. E para 360 meses seria o equivalente a R$ 33.000, um pouco mais de R$ 33.000. Entretanto, como nós observamos no vídeo anterior, há a possibilidade de utilização da fórmula do valor presente considerando retiradas mensais, ou seja, o capital que seria necessário para, a partir da aplicação de uma taxa, se permitisse a retiradas mensais e ao final do correspondente período não houvesse qualquer tipo de resto. Nessa circunstância, para o período de pensionamento de 120 meses, utilizando uma taxa de 0,5%, que em geral é equivalente à poupança, seria necessária essa quantia próxima de R$ 90.000, ou seja, utilizando essa fórmula do valor presente que admite retiradas mensais, essa quantia de R$ 90.000 seria suficiente para satisfazer essas retiradas mensais, fazendo-se incidir uma determinada taxa. No período de 240 meses, então, esse valor necessário, esse valor que deveria ser pago como parcela única de pensionamento seria um pouco inferior a R$ 140.000, isso considerando ainda uma taxa de 0,5% ao mês. E, finalmente, para o caso do pensionamento em 360 meses, uma quantia um pouco inferior a R$ 167.000 seria o equivalente a esse capital necessário para fazer frente a eventuais retiradas mensais, mas considerando a aplicação composta de 0,5% de taxa ao mês. Uma outra consideração a ser feita é de que a taxa atualmente que remunera a poupança não é mais de 0,5%. A partir de algumas alterações ocorridas há alguns anos, a taxa que, por exemplo, em maio de 2018 remunera a caderneta de poupança é essa de 0,3715%. No caso, então, vamos comparar a repercussão para pensionamentos com a mesma circunstância, ou seja, o mesmo período com a mesma parcela. A mera multiplicação desses valores chegaria a R$ 120.000. Entretanto, o cálculo subsequente utilizando taxas diversas gerará consequência naturalmente diversa. Utilizando então a fórmula do valor presente simples para esse total de R$ 120.000, nós identificamos que esse valor de cerca de R$ 66.000 seria equivalente daqui a 10 anos, utilizando uma taxa de 0,5% a R$ 120.000. De outro lado, seria necessário um valor aproximado de R$ 72.500 para uma taxa de 0,3715 ao final de 10 anos se chegar a um valor equivalente a R$ 120.000. E nesse caso, há também essa repercussão no redutor, que seria aplicado nessas hipóteses. Para uma taxa de 0,5%, o redutor correspondente então seria 45%. E no caso da taxa atualmente vigente de 0,3715, seria necessário o redutor de 36%. Uma outra consideração a ser feita então é se utilizarmos essa regra de alcançar ou encontrar um capital sobre o qual aplicada a taxa se chegaria ao valor da prestação, nós temos que os R$ 200.000 a uma taxa de 0,5% geraria parcelas de R$ 1.000. Para essa taxa atual de 0,3715 seria necessário um valor aproximado de R$ 270.000. Utilizando a fórmula do valor presente simples para esses valores de R$ 200.000 e R$ 270.000, nós chegamos que, por aplicação dessa regra financeira de matemática financeira simples, o valor o equivalente no presente a R$ 200.000 seria R$ 110.000, sobre o qual se incidiria de forma acumulada
0,5% de juros ao mês durante esse período de 10 anos. Já se considerarmos o valor de cerca de R$270 mil com a taxa de 0,3715 durante esse mesmo período, o valor que equivaleria a isso no presente seria esse valor aproximado de R$148 mil. Ou seja, a utilização de uma taxa diversa gera consequências diversas ao longo do tempo. E o que se deve observar então é que essas variações tanto podem ser prejudiciais ao empregador quanto ao empregado. E finalmente, se considerarmos novamente essa regra de matemática financeira que atualiza o valor presente, considerando retiradas mensais, nós chegaríamos para o caso do pensionamento durante 120 meses a uma taxa, considerando uma taxa de 0,5%, nós precisaríamos de um valor de R$90 mil, ou seja, considerado esse valor inicial de R$90 mil, se poderia extrair deles parcelas ou retiradas mensais de R$1.000, mas aplicando-se 0,5% de taxa ao mês, se poderia chegar ao final desses 10 anos com o pagamento dessas prestações. De outra sorte, considerando a taxa que atualmente remunera a poupança 0,3715, nós precisaríamos de um valor aproximado de R$97 mil. E nesse caso, esse valor seria suficiente então para satisfazer essas retiradas mensais de R$1.000, aplicando-se essa correção um pouco menor, mas ao final do período satisfazendo toda o pensionamento. Dessa forma, nós vemos que os valores que seriam mais indicados para a satisfação desse crédito, especialmente pago em valor único, não seriam vinculados especificamente à mera multiplicação do valor de meses pelo pensionamento. Se a ideia é para fazer um pagamento do pensionamento em valor único, em parcela única, deve-se considerar a taxa que atualmente seja mais comum. E nessas circunstâncias não se precisa exatamente alcançar-se esse valor, ou partir desse valor da mera multiplicação do tempo pelo valor da prestação. Nós vemos então que há uma série de possibilidades que, de forma objetiva, se pode alcançar tanto valores de capital que corresponderiam no futuro ao valor do pensionamento total, quanto a forma de apurar o redutor que mais corretamente poderia corresponder a essa operação. E ainda que se levasse em conta a fórmula que alguns órgãos julgadores do TST utilizam, também não se precisaria chegar ao valor que é estimado, ou seja, a incidência de juros compostos, ou pelo menos a incidência hipotética de juros compostos sobre o valor do capital inicial, permitiria a formatação de um capital a valor presente que não corresponderia a essa mera multiplicação ou outras fórmulas que seriam meramente estimativas. E finalmente, se considerado a fórmula de valor presente com retiradas mensais, se chegaria talvez a valor que fosse mais adequado a cada situação. Então esse foi o objetivo desse segundo vídeo dessa série, que trata do pensionamento pago em parcela única e a utilização das fórmulas de valor presente. Nós tentamos demonstrar então que não só a não utilização dessas regras, mas a utilização dessas regras sem a sua potencialização integral gera distorções, e gera distorções tanto em desfavor do empregado quanto em favor do empregador, porque dependendo da forma como se utiliza esse cálculo, não se leva em consideração a taxa mais precisa, a taxa mais atual, ou ainda não se leva em consideração o período desse pensionamento. Nós teremos um terceiro vídeo, então, vendo essas decisões que determinam a aplicação de cada uma dessas hipóteses. E, eventualmente, faremos algumas anotações acerca das consequências que vimos hoje. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.